Toda cidade é feita de pessoas. Toda pessoa é feita de escolhas. Está começando agora o Conexões. Boa noite para você que está nos ouvindo pela Rádio Capela FM 105.9. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que nos acompanha pelo YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e mais um programa Conexões. Esse programa que a gente traz para você com trajetórias, histórias de vida, histórias reais, pessoas que nos ajudam a pensar e decidir sobre a nossa vida, sobre o quanto é importante a gente conhecer as trajetórias de vida das pessoas. E hoje, mais um programa especial, a gente tem um prazer muito grande de receber conosco uma pessoa que marca a época no futebol brasileiro, porque os números que ele tem ainda perpetuam, não só no Brasil, com uma carreira sólida que teve na Europa, na seleção brasileira, vocês vão lembrar, 2010, aqueles 3 gols que foram feitos por ele na Copa do Mundo 2010, além, claro, de toda a trajetória dele, também um pouco também sobre as polêmicas que também cercam sempre qualquer ser humano, mas sobretudo uma história de superação, de vida, um exemplo. Eu estou falando do Luiz Fabiano, fabuloso, muito obrigado pela tua presença e ter aceito o nosso convite, Luiz. Prazer, querido, prazer. Vamos falar um pouco da minha trajetória, da história, do que eu vivi, né, durante 25 anos como profissional. Foram alguns aprendizados que eu tive que as pessoas acham que quando vê é fácil estar lá, mas só a gente sabe o quanto a gente tem que batalhar para chegar. Muito obrigado mesmo, Luiz. Prazer. E até falando sobre isso, você nasceu em Campinas, no Jardim Proença, e quando você olha para trás, o que mais te marcou nessa sua fase da vida, lá em Campinas, quando você era criança e jovem ainda? Eu acho que o que mais marca nesse começo da minha trajetória são as pessoas que me ajudaram com alguma situação, né? E eu acho que isso é que marca, né? Você receber a ajuda e ver que existem pessoas boas no mundo e certas situações me marcaram, né? Porque eu tinha, não era de família rica, né? Era de família de trabalhadores e não tinha as coisas, tudo que eu queria, e eu queria jogar bola e não tinha chuteira. Então eu lembro da primeira chuteira que eu ganhei. Então são situações que marcam a pessoa, né? E quando você consegue chegar onde a gente não imaginava quando criança, você lembra de pessoas que te ajudaram durante a trajetória e o caminho. Até porque essas pessoas que nos ajudam quando não tem fama, quando não quer nada em troca, não tem o interesse, né? Porque algumas pessoas olham para os outros e vê cifrão. E aí outros veem outro tipo de interesse que não seja o cifrão, mas tem interesse também. Agora, você ser grato às pessoas que te ajudaram, e eu vi várias entrevistas tuas, você cita seu avô, por exemplo, que teve um papel muito forte, muito né? Importante na tua vida, isso é legal. Meu avô foi o meu grande incentivador, né? Porque eu tive algumas dificuldades durante o começo da minha carreira, e meu avô sempre, que como ele foi jogador, então ele incentivou a continuar, né? Eu vou citar minha primeira frustração, que foi ter sido dispensado do Guarani numa troca de categoria. E para o menino é duro. Puxa Né? vida. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pela Ponte, minha família é toda ponte pretana, mas eu também tinha um carinho pelo Guarani, porque eu frequentava mais o Guarani que a Ponte Preta. Porque meu grande amigo de infância, o pai dele é irmão do Robertinho Moreno, Certo. e do Giba, Certo. que foi muito tempo um funcionário do Guarani. Exatamente. E ele me levava no jogo e me colocava para dentro do estádio de graça. Então, eu vi muitos jogos do Guarani. Existe uma certa rivalidade, mas tudo fica dentro do campo. Claro. E acabou o jogo, acabou tudo. Então, eu também tinha um carinho pelo Guarani e vi o Amoroso começar, Luizão, e tinha vontade também de ser como eles. Então, assim, foi a primeira frustração, mas mesmo assim, o meu avô
depois de um tempo, depois de outras oportunidades que surgiram, incentivou e falou, não, vai, continua que vai dar certo. E aí eu vi algumas entrevistas suas também que você comenta, e as pessoas comentam também sobre assim, que é a dificuldade natural hoje de qualquer criança e jovem, na questão da escola, o aprendizado, muitas vezes não tem tanto atrativo, às vezes o professor não consegue incentivar ou prender atenção, aí já intitulam o aluno como um aluno problema, porque não acompanha e tal. E hoje eu vejo que, com o avanço que a gente tem na área de educação, isso tem reduzido, porque hoje não é que os profissionais antes não eram preparados, não é isso? É que hoje a gente tem tecnologia, tem uma série de outras situações que ajudam, né? Certo. Mas isso também, na tua época, também foi um fator também para você lidar, né? Ou seja, jogar futebol, estudar, muitas vezes, cadê o Luiz? Não, tá lá no Buracanã, é isso? No Buracanã, exatamente. Realmente, eu sempre dei trabalho na escola, né? E quando eu fui convocado para a Copa do Mundo, eles faziam matérias com os convocados, né? E pegava a trajetória desde a infância até chegar aquele momento da convocação. E foram nas escolas que eu estudei. E curiosamente, muitos dos funcionários que estavam na escola é do meu tempo. Certo. E bateu uma nostalgia assim. Imagina. Nossa! E eles falando de mim, e eu lembrando de quem eu era na infância, toda a trajetória e onde eu cheguei. E aí, realmente, eles falavam: o Luiz dava muito trabalho, ele só queria ficar jogando bola na quadra. Ele fugia para ir no campo aqui do bairro, perto, porque ele só queria jogar bola. E antigamente, era diferente né, de hoje em dia, né? Sim, sim. A gente não tinha muita tecnologia que tem hoje, né? Não tinha muita informação, não tinha muitas oportunidades, não que hoje tem ainda. Não, eu entendo. Né? Hoje falta muita oportunidade. Falta inclusive. muito ainda, mas antes era pior. Sim. Antes, para você aparecer ou ter conseguir um teste, alguém tinha que te ver, passar para alguém e assim ir até chegar. Foi assim que eu passei a ser conhecido em Campinas, depois de ter disputado um campeonato no Alvorecer, onde eu fui campeão, artilheiro, fiz muitos gols. E aí começaram a falar de um possível garoto que tinha a possibilidade de se tornar jogador, porque que tinha qualidade. Exato. Então, realmente, essa trajetória, quando eu olho para trás, ela é muito prazerosa. Ela é prazerosa, é um misto de superação e ao mesmo tempo também de exemplo, né, Luiz? Porque quando você percebe que o futebol pode ser um espaço para o teu crescimento pessoal e profissional, você acaba também se tornando um modelo para muitas crianças e muitos jovens que muitas vezes passam pela mesma situação que você passou e por razões da vida não tiveram as oportunidades que você teve, ou um misto de oportunidades, sorte, com capacitação, com dedicação, com desafio. É um misto, na verdade. Né? Exatamente. Realmente a gente passa a ser exemplo para o bom e para o mal. Então a gente precisa tomar cuidado com as ações e ter responsabilidade nas decisões que a gente vai tomar. Não que tem que ser perfeito, porque a gente vai errar, né? A gente erra muito. A gente aprende com os erros, mas realmente, quando você atinge um certo status, você passa a ser exemplo. E como eu tive um começo difícil, eu posso ser esse exemplo de superação e passar tudo que eu passei. Hoje em dia tá um pouco diferente, né? Hoje em dia, assim, tá diferente. O futebol tá diferente, né? Hoje em dia tem muito mais empresário, tem muito mais oferta, que o empresário vê o jogador que é mais ou menos, já dá alguma coisa, que era diferente. Mas a minha trajetória de superação e de luta, tudo que eu passei, eles também vão passar. Então, talvez eu contando um pouco da minha experiência possa ajudar aqueles jogadores, né, aqueles meninos que sonham ser jogadores a chegar e tentar
não desistir no meio do caminho, com obstáculos, com coisas que eles vão passar e seguir, né? Porque eu acho que não só o talento faz você ser jogador, a persistência também faz você chegar. Porque se desistir, vão ter 1 milhão de obstáculos. Se desistir no primeiro, É isso mesmo. não, É isso aí. não, é difícil. A gente está falando aqui do início de uma trajetória que não foi fácil, mas que foi construída com muita persistência. E no próximo bloco, a gente entra na carreira profissional do Luiz Fabiano, fabuloso, na Europa, na seleção e também os bastidores de um jogador que viveu futebol que a gente tem muita saudade no Brasil de alto nível. Infelizmente. A gente volta já. 87% dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso. De 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina. Professora Regina, por que o rádio? Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que está faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show. Heródoto Barbeiro, por que o rádio, Heródoto? Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular. E através dele, a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária. Rádio pela Infância. Ande e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil. Estamos de volta com o programa Conexões de hoje, muito especial, recebendo o Luiz Fabiano. Luiz Fabiano, ele, como ele próprio disse, torce, ele gosta da Ponte Preta. Eu não sei se ele é torcedor de São Paulo, acredito que sim. Da Ponte, talvez sim. Vocês sabem que eu tenho um carinho pelo Guarani, mas nada aqui impede a conversa, porque a conversa aqui é salutar, é construtiva. E até porque o Luiz também não tem absolutamente nada contra o Guarani, como ele mesmo falou no início do bloco, é que o Guarani não viu nele a oportunidade de poder ser um Amoroso, um Luizão, né, o Djalminha, o Edilson. E aí a gente poderia ter se aproveitado mais, Bugre, mas enfim, coisas da vida. Mas voltando agora para lá de futebol, Luiz, você saiu muito jovem para a Europa. E imagino eu com a dificuldade do idioma também, juntando todo esse passado de desafio, o brilhantismo que você teve na Ponte, claro que te levou aí para a França, né? Para França. E como é que foi esses primeiros meses? Mexeu muito com você essa transição? Essa transição para o futebol europeu? Para o futebol europeu. Saindo do brasileiro para o europeu. Mais que o futebol, a transição de país, né? É, né? Porque eu era muito novo, nunca tinha saído do meu país. Eu fui para um lugar que não foi muito acolhedor, um país que as pessoas que são um pouco frias, né, com outras, principalmente com estrangeiro. Isso aí era 99, 2000. Imagina, anos 2000, você sair do país, chegar num lugar frio, que Rennes é norte, muito frio, chuva todo dia, um futebol diferente, sem poder me expressar, sem poder me comunicar direito. Então foi um momento muito complicado que eu tive, desafiador na vida, né? Não só na carreira, na vida, porque eu tinha que viver na cidade, eu tinha que morar, tinha que, né, ter uma vida social, sair, e eu não estava acostumado com o frio, não estava acostumado com a língua. A comida ainda tinha uns McDonald's lá que a gente se virava. Mas realmente foi um dos momentos mais complicados que eu tive na carreira, desafiador. Porque, além de tudo isso, existia a pressão de ser comprado por 9 milhões de dólares naquele tempo. Tá certo que foi eu e mais um jogador. Certo. Mas os dois foram 9 milhões de dólares. Então, ele não... Como era atacante é sempre um pouco mais valorizado. Então, ele não sabia se eu era 5 e o outro era 4, ou eu era 6, o outro era 3. Então, existia a pressão ainda de ter que justificar. E esses valores na época eram altos, né? A gente tem que Muito colocar, porque altos. pro futebol da época era muito alto. Era muito alto. Então, eu era um menino, uma promessa que tinha uma certa responsabilidade e pressão em cima que eu tinha que se virar. Então, foi muito difícil. Foi muito difícil. O treinador, ele chegou e falou que eu era preguiçoso. Falou que... Mas tá certo, porque o futebol brasileiro é muito diferente do futebol francês, né? Então, eu tinha minhas manias do futebol brasileiro que não... Eu tinha que me reinventar. Certo. Tinha que começar do zero de novo para, né, para me adaptar e fazer
tudo de novo que eu fiz no Brasil. Então, foi uma etapa bastante difícil. E essa mudança, penso, foi importante também para você construir um novo Luiz Fabiano. Ou seja, vamos juntando assim, os desafios no Jardim Proença, o passado, para tentar conduzir de maneira conjunta a educação e o futebol. Depois surge na Ponte Preta, estoura na Ponte Preta. Tem aquele gol maravilhoso que você fez de cabeça contra o São Paulo na semifinal do Brasileiro. Aí depois vai para a França, passa por todas essas dificuldades. Tudo isso é uma evolução da pessoa, Luiz Fabiano. Sim, uma evolução. E tudo isso contribui para chegar no momento fortalecido. Porque depois que eu vim para São Paulo... Certo. Eu vim com uma mentalidade de ter que... de ser minha última chance no futebol. Porque se eu não consigo render no São Paulo, qual seria meu destino depois? Não sei. Porque eu não consegui render na França. Não consegue render no São Paulo, volta para o Brasil e não rende, eu acho que minha carreira não ia evoluir. Então, tudo isso me fortaleceu para eu chegar no São Paulo e fazer um grande ano como eu fiz em 2001, jogando junto com o França, Kaká. E foi um aprendizado, porque eu falei, não, eu não quero voltar para lá. Para lá eu não quero voltar, pro Rennes. Sofri tudo de novo. Eu tenho que ir bem para São Paulo me comprar. Foi aí que eu consegui render e convencer o São Paulo de me comprar em 2002. E essa situação, esse desafio que você mesmo colocou aqui, de você sair para a França, vir para o São Paulo e dizer, eu vou ter que dar certo, é uma questão minha comigo mesmo. Esse fator de superação que você teve contigo, ele é algo que você tem para a tua vida? Ou seja, você está sempre motivado a enfrentar novos desafios, Luiz? Sempre motivado. Eu sempre busco superar os problemas com resiliência, persistir e acreditar que vai dar certo. Porque eu tive vários desafios. E todas as vezes que eu tive desafios, eu consegui sair deles e dar a volta por cima. Em tudo. Não só no futebol, mas na vida, com amigos, com situações que surgiram durante a minha vida. Graças a Deus. O futebol só é o espelho do que eu era fora dele. Eu era um batalhador, um guerreiro que não gostava de perder. E você construiu uma relação muito forte com o torcedor. Sim. E você tinha consciência disso quando você jogava? Não tinha. Porque quando o atleta está em atividade, ele não pensa em mais nada. Ele não consegue... ele foca no trabalho dele. Ele foca no trabalho. Por isso que muitas vezes a gente peca fora do campo, porque a gente só pensa na concentração, é treino, é jogo, é concentração, é treino de novo, é jogo de novo, é concentração de novo. Você acaba perdendo um pouco o foco na vida fora do campo, pessoal. E aí, por isso que muitas vezes o jogador ele erra em decisões de escolher quem que vai gerir certas situações e acaba fazendo um monte de coisa. E é isso que eu ia perguntar agora. Você sempre foi um jogador muito intenso. Às vezes teve episódios explosivos também. E olhando hoje, como você enxerga você hoje, Luiz Fabiano, com esse lado emocional que você tinha como jogador, e hoje Luiz Fabiano, claro, ali estava no calor do jogo e tal, mas o amadurecimento, como que você enxerga isso, Luiz? O tempo e os problemas e os erros que você teve acaba te ensinando a amadurecer. Te obriga, né, a te ensinar, porque não tem outro caminho, não tem outra saída. E eu fiz bastante coisa que eu olhando hoje, é fácil falar, porque hoje eu tenho 44, né, então é um jovem. É experiência, a experiência e depois de tudo que eu passei te ensina a tomar melhores decisões, aí é fácil. Mas quando eu jogava,
eu era Intenso. eu era intenso. Eu fora do campo é uma pessoa. Mas quando eu pisava no campo, eu me transformava. É o Bernardinho, o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. É mais ou menos parecido com ele. Porque ele, quando tá do lado ali, Nossa, ele é o transforma. Mas fora dele, a gente tem É verdade. uma serenidade de falar. É totalmente diferente. Eu era assim. Só que tudo que eu fiz dentro do campo me ensinou a ser mais... Depois de um tempo, eu passei a ser um pouco mais... Porque também eu fiz tratamento, fiz Claro, e todos nós buscamos melhorar na vida, né? Umas coisas que o clube me obrigou a fazer, porque falou, não, você é muito explosivo, você tem que melhorar, você tem que mudar. E aí me ajudou nesse sentido. E nós estamos no ano de Copa do Mundo, 2026, Copa, México, Estados Unidos, Canadá. E há 16 anos, em 2010, você estava numa Copa do Mundo. É. E você teve uma participação muito importante na seleção brasileira durante a Copa. E o que a seleção brasileira precisa, na tua opinião, fazer diferente hoje para voltar a conquistar? Hoje, eu acho que é tarde. A gente precisava fazer há 2, 3 anos atrás, né? Formar um time, ter um time onde o povo brasileiro tenha confiança, onde a gente soubesse a seleção pode mudar peças, tudo bem, mas a base da seleção é fulano, fulano, fulano. Hoje a gente não sabe quem que é a base da seleção, a gente não tem um time formado, a gente não sabe quem é o atacante que vai jogar, porque a gente deixou o extracampo durante esses últimos anos atrapalhar a seleção brasileira e não dar sequência para um treinador. A gente trocou de treinador, era o Dorival, antes era o Diniz, e agora é o Ancelotti, um estrangeiro que chegou sem conhecer o futebol brasileiro. Ele conhecia jogadores brasileiros, legal, trabalhou com vários, legal, mas ele não conhecia a fundo o futebol brasileiro, o que as pessoas, os torcedores pensam, como que é o futebol aqui. Ele está conhecendo agora. É um dos melhores que a gente tem no mundo. Isso é inegável. Mas agora a gente torce para que esses 40 dias que eles vão ficar juntos, que quando eu fui para a Copa eu fiquei 50 e poucos dias até as quartas de finais. E é isso que a gente tem, a preparação e a Copa. Que eles consigam pelo menos se preparar da melhor maneira possível. Porque eu acho que o entrosamento ideal para ganhar uma Copa, eles não têm ainda hoje. Um time formado está se formando. Tanto é que ele está fazendo ainda teste aqui, ali, ali. Então, assim, hoje o que a gente tem é a torcida para que a seleção encaixe durante a Copa e com o peso que a camisa tem, que é muito pesada, a gente supere seleções que hoje estão na nossa frente, que é França, Portugal, Inglaterra, Espanha. E uma curiosidade, Luiz, essa visão que você tem, quando o jogador que está lá, que foi convocado e tal, ele tem essa percepção também de que vai ser difícil, que não tem entrosamento, que não tem esse âmbito, que não tem um cenário, que não tem um clima? Tem? Tem. A gente consegue ter o discernimento da situação e a gente consegue ver assim, em volta da seleção, o cenário, a desconfiança. A minha seleção de 2010, a gente ganhou tudo até a Copa do Mundo. Foi mesmo. Muitos acreditavam e depositavam a confiança de que a gente iria ser campeão. Que a gente poderia e era uma das favoritas. Uhum. E mesmo assim a gente sabia que era muito difícil. Porque é detalhe. Detalhe, né? E é tiro curto. São 7 jogos. Você não pode errar sequer um. A gente falou até aqui do atleta, das conquistas, dos bastidores e da intensidade que marcou a história e a carreira do Luiz Fabiano. Mas existe um outro lado que talvez nem todo mundo conheça e é o que a gente vai falar no próximo bloco. A gente volta já. Alerta geral.
Alerta geral. Praticar exercícios é importante para a saúde e disposição, mas tem que ser na medida certa. Faça sempre uma avaliação médica depois do planejamento da agenda. O ideal é de 2 a 3 vezes por semana. Uma alimentação balanceada e saudável é imprescindível. Beba muita água. Procure fazer alongamentos antes, durante e depois dos exercícios. E para não desanimar, procure sempre uma atividade que seja também uma fonte de prazer para você e boa forma. Alerta geral. Voltamos com o programa Conexões, nesse terceiro e último bloco, infelizmente, nesse bate-papo muito legal com o Luiz Fabiano, contando as histórias dele da infância, história do futebol, Ponte Preta, São Paulo, seleção brasileira. Mas agora, Luiz, a gente quer falar um pouquinho sobre a vida, legado, propósito. E você já disse aqui que você aprendeu muito com a tua vida, ao longo da tua carreira. E o que esses desafios, essas situações de intensidade te ensinaram com o passar do tempo? Me ensinaram bastante coisa, porque o esporte, ele te proporciona disciplina, traz muitos benefícios, te abre muitas portas, né? Eu conheci bastante gente importante, bastante gente que me ajudou pós-futebol, e ser um menino do Jardim Proença em Campinas. Fazer e conquistar e chegar a cumprimentar um rei da Espanha. Isso é algo inimaginável, né? Para um garoto como eu, de origem humilde. Mas dizer que tudo é possível, né? É possível. Basta você acreditar. E o futebol me ensinou, me forjou a ser o ser humano que eu sou, a pessoa que eu sou, com os seus erros, com os seus acertos, mas nunca deixando de saber de onde eu vim, minha origem, e nunca deixando a fama ultrapassar a minha humildade. Isso é importante. Inclusive, em várias entrevistas que você faz questão muito de falar sobre fé, faz questão de falar sobre plantar coisas boas, como você acabou de dizer. E isso como a gente acabou de dizer, para você ser uma pessoa que talvez, como você mesmo falou, talvez você não carregue esse peso, mas você é uma pessoa famosa, né? Você chegando num local com várias crianças, as pessoas te percebem, jovens, adultos, enfim. Então, tem fama e tem um modelo, tem a conduta. Então, falar de coisas boas, de desafios, é importante porque é um modelo a ser seguido, né? Sim. Falar de coisas boas e dar exemplos bons também, né? É importante, né? E se você pudesse falar, Luiz, com o Luiz Fabiano do início da carreira da Ponte Preta, hoje o Luiz de 44 anos vai falar com o Luiz que começou com a Ponte lá. O que você falaria para ele? Eu falaria para controlar as suas emoções dentro do campo e controlar o seu temperamento. Porque isso me ajudou em certas situações, mas me prejudicou muito em outras. Então, nas situações que me prejudicou, eram situações muito importantes. E aí eu acabei deixando de jogar jogos importantes pelo meu temperamento. E isso é uma coisa assim que não é arrependimento, mas é uma coisa que machuca um pouquinho. Fica ali, né, machucando, mas é isso. Eu não mudaria nada na minha carreira. Mudar. Eu não ia por Rennes, não. Eu acho que naquele momento é o que tinha que ser feito, porque eu acredito muito em destino e em Deus. Então, acho que Deus, ele fez tudo o que ele tinha que fazer na minha vida e eu não mudaria nada e sou realizado naquilo que eu fiz. E você sente que hoje você pode contribuir muito mais fora do campo do que dentro do campo? Eu aceitei alguns desafios que em breve a gente, né, as pessoas vão conhecer os desafios que eu aceitei, justamente para poder retribuir tudo que o futebol me deu,
né? E melhorar algumas coisas e tentar melhorar, porque a gente não faz nada sozinho, né? Mas eu vou ser um batalhador para melhorar e dar certas condições para pessoas menos favorecidas, assim. Então, eu gostaria de ter a oportunidade de poder retribuir com ajudas tudo que o futebol me deu e todas as pessoas que me ajudaram. E nesse campo existe vontade, então, de desenvolver projetos sociais, trabalhar com jovens, ajudar na formação, de alguma forma contribuir com esses tipos de trabalho. De alguma forma contribuir de alguma maneira, né? Jovens com projetos, com parcerias, tudo que tiver ao meu alcance, eu gostaria assim de poder retribuir e poder ajudar de alguma maneira. E o que o esporte pode transformar, na sua opinião, para a gente fechar essa entrevista, Luiz, na vida de um jovem hoje? Quanto o esporte é decisivo? O esporte, além de trazer saúde, ele traz disciplina, ele afasta de coisas ilícitas, ele te dá a oportunidade de você ter um ganha-pão, por que não? Né? Com o esporte, ser um atleta bem-sucedido traz alguns benefícios que talvez outro trabalho não traria, né? Ainda com rapidez, porque o esporte ele tem esse poder, né? Se o cara for bom, de repente ele já consegue um grande contrato, né? Então, além disso, traz saúde, né? Traz contribui para a pessoa também ter... abre portas também, né? Então, o esporte, ele é necessário não só para o esportista, para todo mundo. Para né? todo mundo. Para todo mundo em geral, ele precisa fazer esporte. E desenvolvendo o esporte, ter uma mentalidade boa, pode ir bem na sua profissão, independente de qual seja. Exatamente. Então, tudo através do esporte. É saúde, né? É saúde. Luiz, muito obrigado por compartilhar a sua história conosco, sua visão, essa evolução tua como ser humano, que é interessantíssimo a gente ouvir esses detalhes, porque todos nós temos virtudes, todos nós temos pontos a desenvolver, e histórias de vida de pessoas como você, que são modelos de conduta, é muito importante as pessoas conhecerem. Que não cai do céu, que não é fácil, que tem desafios, que tem que muitas vezes até, infelizmente, passar fome, muitas vezes passar em situações difíceis de superação, mas acreditando num sonho como você acreditou, você chegou naquilo que você queria para você, e com um detalhe muito legal que você contou aqui, você não quer terminar isso contigo, você quer que isso seja uma semente para ser florescida e, se possível for, atingir outras pessoas de uma maneira como você também conseguiu, de uma maneira frutífera e que seja importante. Então, muito obrigado por estar conosco na Rádio Capela. Eu agradeço. Passou tão rápido que a gente nem viu, né? Mas foi um prazer. Obrigado por essa entrevista maravilhosa. Foi muito bom poder passar um pouquinho, né, da minha trajetória, da minha vivência. E hoje estou em outros desafios que em breve, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Sucesso para você, Luiz. Muito obrigado. Quando a gente entende trajetória, a gente entende muito mais do que futebol, a gente entende pessoas. E esse foi mais um Conexões. Te esperamos na próxima terça-feira, às 18h05, na Rádio Capela FM, aqui no 105.9, ou no YouTube, para você que está nos assistindo de manhã, à tarde, à noite, sempre nos acompanhando aqui nesse programa e em outros tantos que a gente vem por aí. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima terça-feira. Você ouviu na Capela FM Conexões. Todas as terças-feiras, às 18h05, aqui na Capela FM. Apresentação: jornalista Eduardo Gurian.